Dr. Claudilson Bastos, médico infectologista do Instituto Couto Maia. Dr. Claudilson, bom dia, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui, esse convite mais uma vez, está tudo bem? E estou aqui à disposição para alguns esclarecimentos que estiveram ao meu alcance. Maravilha, muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite para a gente conversar um pouco, doutor Claudilson. Há pouco, alguns ouvintes comentaram a situação que viram na TV, numa reportagem mostrando ali a Barra e que estava, que diz, não precisa mais de evento teste, a gente já tem carnaval na rua, as pessoas já estão todas na rua, muitas delas sem máscara. Então essa vai ser a primeira pergunta que eu vou te fazer. A gente está tendo hoje uma taxa de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos, uma taxa considerada baixa, né? Uma situação mais tranquila, muito mais tranquila do que algum tempo atrás. Mas o senhor acha que já é o momento para toda essa tranquilidade, as pessoas na rua, aglomeradas totalmente, muitas delas sem máscara, já é o momento para isso, doutor Claudilson? O senhor que está dentro do Instituto Couto Maia pode nos dar uma situação mais realista? A gente sabe que nós não estamos livres do Covid, não vamos estar livres tão cedo, não é? Embora tenha tido, graças a Deus, uma queda significativa, mas é como eu falo para os meus alunos, vírus, por natureza, ele sofre mutações, ele sofre variantes, né? Essas variantes aí. E, obviamente, quanto maior tempo o vírus está na circulação do ambiente, e quanto maior a possibilidade de aglomerações de proximidade, maior será a situação de mutações. Existem mutações boas, mutações ruins. A gente está vendo aí o alfa, o delta, né, o alfabeto aí. Então a gente precisa realmente ter muita atenção e muito cuidado, pensando de que o vírus é inteligente, a natureza, Deus, enfim, cosmos, deu a ele a oportunidade dele ter essas mutações, qualquer que seja ele, uns mais rápidos, outros mais lentos. Então, se a gente colabora com isso, criando maior número de aglomerações, maior tempo de circulação no ambiente, nós estamos dando oportunidade para que o vírus, por si só, pela própria natureza, apresente novas variantes. Então, é uma questão mesmo social, digamos assim, uma questão nossa, comportamental também. Uhum, uhum. Ficou claro? Sim, muito claro. Antes da gente falar sobre essas outras variantes, eu acredito que muitas dessas pessoas que já estão se comportando dessa maneira, como se já estivessem vivendo aí o pós-pandemia, já o fim do problema, não existe mais Covid, nem coronavírus, nem nada, são pessoas que já tomaram vacina ou que já estão com o esquema vacinal completo ou que tomaram uma primeira dose, que acham que por conta disso não vão mais ter nenhum tipo de problema com o Covid. Queria que o senhor falasse especificamente para essas pessoas, doutor É, Claudilson. então, é bom dar uma aulinha aqui técnica para todo mundo entender, quem está nos ouvindo. Quando a Anvisa liberou as vacinas, ela liberou em caráter experimental. Está lá na bula. Ou seja, é em fase 3, que é justamente experimental. Existe a eficácia da vacina. A eficácia da vacina é lá, laboratorialmente. Porém, nós vamos ver a efetividade das vacinas em tempo real, no dia a dia. Esta eficácia da vacina está sendo efetiva no mundo real, aí a gente observa que a efetividade ela varia, né, de uma vacina para outra, mas a gente vê que sozinha a vacina ela não tem toda essa efetividade de 100%. É necessário que haja ainda neste momento determinadas condutas que foram as condutas desde o início da pandemia. O tripé, uso correto de máscara, higienização das mãos, distanciamento físico de 1,5 m, além da vacina. Então nós temos aí 4 elementos que a gente precisa usar o quadro. Não adianta usar um estou vacinado, pronto. Então a efetividade da vacina, a vacina não impede de você ter o vírus, ela diminui os riscos de gravidade, de internamento, de hospitalização, porém ela não impede que você possa ter em algum momento o vírus, a síndrome gripal, etc. Então é importante que, além da vacina, nós temos que ter esses 3 outros elementos, juntando 4. Então, se a gente usar os 4 elementos de forma correta, a gente está, de certa forma, seguro, minimizando os riscos.
Tá, Claro? sim, é por isso que a gente precisa também tomar muito cuidado, porque, por outro lado, sempre tem aquele outro público que pensa, então se tomar vacina não me protege de nada, eu não vou tomar vacina. Né? Porque dá reação, porque é experimental, é muito perigoso, e a gente precisa reforçar a importância da vacinação de qualquer imunizante, não é, doutor Claudilson? Porque as pessoas precisam tomar a vacina. Tem muita gente, Camille Martins trouxe mais cedo para a gente esse dado, mais de 90 mil pessoas que ainda não começaram o esquema vacinal, e quase 50 mil que não completaram com a segunda dose, com a dose de reforço, que a pessoa só está com o seu esquema vacinal completo depois das 2 doses. É muito importante a gente chamar a atenção para a necessidade das pessoas irem se vacinar, não é, doutor Claudilson? Pois é, isso é importante, porque a gente está vendo que essa variante Delta, ela apareceu, e a gravidade, os internamentos, apareceu devido, muitas vezes, à falta de conscientização e das pessoas terem de se vacinar. As mortes que estão tendo de Covid, na maioria das vezes, as mortes, elas estão relacionadas ao não uso da vacina. Ok? Então, é importante que isso seja bem claro. Olha, gente, a humanidade mudou com o advento das vacinas. Se você fizer um breve histórico, e você vai observar, a gente fala isso todas as vezes, vocês da imprensa enfatizam, a varíola, a poliomielite, o sarampo, enfim, várias aí, até mais recente, febre amarela, que nós tivemos surtos, todo mundo vacinou. Se não fossem as vacinas, nós estávamos tendo febre amarela agora, sarampo, imagine junto com Covid, varíola, poliomielite, influenza, estava tendo tudo isso junto. Ou seja, a vacina foi uma situação revolucionária, revolucionou a humanidade. Gente, a gente não pode ser ignorante a esse ponto. Ia ser extinta a raça humana, poderia acabar. Né? Então a vacina tem essa coisa humanitária, de caráter até fora do contexto terra, porque a gente imagina que a terra não iria desaparecer, mas o ser humano ia desaparecer com muitas doenças aí. A gente vê na história. Então é preciso ter consciência que o Covid está aí, a vacina está ajudando, juntamente com outras medidas, está diminuindo o número de casos. Por quê? Me responda essa pessoa aqui, alguém que queira falar, porque aqui é público, né? As pessoas podem ligar, podem questionar, e aí pode não se identificar se quiser. Questione aquele que é do contra e dizer, não, a vacina não está sendo eficaz. Por quê? A pessoa pode justificar e dizer, e a gente aqui debater, é ótimo isso. A metrópole é bem democrática, eu vejo sempre. Vocês ouvem críticas, até para vocês mesmo, né? Houve elogios, críticas, faz parte. Então, a gente está aí para isso. Doutor Claudilson Bastos, médico infectologista, está aqui conversando com a gente. Doutor Claudilson, o que a gente já sabe sobre essas variantes? Sobretudo a Delta, que eu acho que nesse momento é a que mais preocupa, não é? No Brasil, mas sobretudo fora do Brasil. Eu não sei se aqui em Salvador, como é que é a nossa situação. Eu queria que o senhor localizasse a gente aí no mapa da preocupação dessa variante Delta. E a gente sabe que tem outras também que estão surgindo. A Gama Plus, que já seria aí, eu não sei se o termo é esse, mas uma espécie de prima da Gama, que é aquela que surgiu em Manaus. Tem a Iota, que também está surgindo. Mas vamos falar sobre Delta, que eu acho que hoje é uma preocupação maior no mundo. Como é que a gente está aqui em Salvador, na Bahia, com relação a isso? Antes de falar isso aí, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente atingir uma imunidade coletiva acima de 70%, o risco de ter variantes será bem menor. Como eu falei no início da minha fala, existem variantes por quê? Porque o vírus está mais tempo na circulação do ambiente. Quanto maior tempo ele ficar, maior chance dele ter variantes. Então a gente tem que correr contra o tempo. A gente tem que ir para os postos. Eu vi o secretário municipal de saúde falando, Léo Prates, live aí, não sei se você deve ter visto também, ele comentando que os jovens de 20 a 30, enfim, nessa faixa de 25 a 39 anos, nessa faixa, a oferta está ao inverso agora, está tendo maior oferta e menor procura. Sim. Então, quer dizer, quanto mais tempo a gente demorar, maior chance de novas variantes, Delta. E aí o alfabeto grego aí, né? O alfabeto grego que está... Então, de repente, manifesta o alfabeto grego, até chegar a Lambda, né? Existe Lambda, etc. e tal. A OMS fez essas determinações para facilitar.
E assim foi o vírus Delta, que veio da Índia, a Índia, mais de 1 bilhão de habitantes, muitas aglomerações, a circulação de pessoas, então isso facilitou bastante para o vírus, ele gosta disso, ele gosta de aglomeração, ele gosta de ficar mais um tempo no ambiente. E aí, o que acontece? Está existindo o LACEN, deve lançar alguma nota técnica, eles estão pesquisando de pessoas, provavelmente, que têm vírus Delta aqui, na Bahia, nos centros de referência, nos hospitais de campanha, faz a coleta de amostras e encaminha para o LACEN, que é um dos centros de referência a nível nacional de identificação dessas variantes a nível genético, e existe uma alta transmissibilidade realmente desse vírus Delta. Porém, a gente sabe que, mesmo assim, as vacinas protegem em graus variados. Então, se você considerar, por exemplo, a Pfizer, ela tem uma eficácia, laboratório eficácia, de 95% no modo geral. Com a Delta, a eficácia pode variar de 88%, 90%. Então, cai um pouco a sua eficácia. Não que ela perde, né? Ou seja, existe uma variação de eficácia, porque, como eu falei para você, estas variantes, ela pode ser boas ou más. Então, diante disso, essas mutações, elas podem sofrer alterações genéticas que fazem com que haja justamente uma maior resistência. Então, por isso mesmo, a conscientização é uma coisa assim, de divulgação rotineiramente, acordar de manhã, as pessoas falarem, vá se vacinar, vacina é um ato de amor, aquela coisa contínua que a gente tem que ter consciência disso, não por mim. Se eu não concordo com vacina para mim, mas é no outro. Você tem uma responsabilidade social, até criminosa, o jurídico pode considerar isso, né? Em algumas situações, sim, a gente sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo, HIV. Se você tem um HIV positivo e você vai tomar alguma atitude que vai levar HIV para o uso, é uma atitude criminosa. Então, tendo essa consciência, sem o outro saber. Então, é por aí. Eu acho que com relação ao vírus do Covid, tem essa situação de risco que você está causando ao outro, né? Que você tem entrado ao outro, mesmo que você não concorde, o outro. Então, tem questão de saúde pública, obrigatoriedade como saúde pública, como cidadania. Perfeito. A gente também está sempre reforçando aqui, porque isso não é um compromisso só com a própria pessoa, né? É um compromisso coletivo, é um compromisso com todo mundo. E com o avanço dessa taxa de imunização coletiva, que o senhor mencionou, de 70% a 75%, que faz com que a possibilidade de surgirem novas variantes caia bastante. Doutor Claudilson, eu queria falar especificamente sobre o caso do falecimento na semana passada, né? Infelizmente, o ator Tarcísio Meira faleceu, mesmo tendo sido vacinado com 2 doses, e isso acabou dando argumento para as pessoas que não acreditam na vacina, para fortalecerem ainda mais essa ideia de que não devem se vacinar. Apesar de todo mundo saber que a vacinação ela não impede que as pessoas sejam infectadas por Covid, ela apenas diminui a gravidade e os riscos da pessoa precisar de hospitalização, mas ainda assim isso pode acontecer, embora em muito menor número do que no grupo das pessoas que não se vacinam. Mais uma vez, eu queria que o senhor reforçasse essa informação com relação especificamente a essa notícia do falecimento do ator Tarcísio Meira. Existe um termo médico, técnico, que eu vou falar aqui e vou explicar. Imunossenescência. Senescência tem a ver com idade. Imunossenescência. A imunidade de acordo com a idade. Ou seja, a imunossenescência é um capítulo à parte da imunologia, da vacinação. Significa que o idoso ele tem menor resposta, não para a vacina Covid, para qualquer uma. A resposta dele é menor. Porque é questão da idade mesmo, questão de células de defesa. Então, ele tem uma resposta menor à vacina. Por isso que, obviamente, que não depende só do idoso. O idoso toma vacina. Se os outros não tomam vacina, pode fazer com que aquele vírus, que seja ele variante ou não, faz com que aquele paciente idoso, que tem uma baixa resposta para algumas vacinas, até certa forma, pode levar a maior gravidade. Além do mais, além da questão da imunossenescência com a idade, nós temos também comorbidades. Às vezes o idoso ele é diabético, eu não sei no caso do Tarcísio Meira, mas o idoso é diabético, diabetes com a idade é mais comum, o idoso tem problemas cardíacos, tem problemas respiratórios. Isso contribui também para que ele possa ter maior risco. Obviamente que isso não é geral. Minha mãe, de 88 anos, teve Covid, ela tomou vacina, e ela teve leve.
Então, talvez a imunidade dela, a imunossenescência dela, seja diferente da imunossenescência de Tarcísio Meira. Ela não teve gravidade, não complicou e ficou bem, mas ela, obviamente, se não fosse a vacina, mesmo sendo imunossenescência, ela poderia ter maior gravidade. Sim. Então, isso comprometeu menos ela. Uhum. Então, assim, a gente tem que ver, no caso do Tarcísio Meira, eu não acompanhei diretamente, mas ele tinha algum fator de risco, a questão da exposição também, eu não sei como foi a exposição maior para as pessoas que não foram vacinadas e que estavam aí expondo ele, além do mais, que fator de risco ele tinha, que comorbidade, ele tinha problema de saúde, outro. Então, tudo isso é multifatorial. Uhum. A gente não pode, tomou vacina, a vacina não protege. Mas aí a gente tem que olhar caso a caso do que aconteceu. Então, tem 2 exemplos, Tarcísio Meira e minha mãe de 88 anos. Sim, sim. Doutor Claudilson, já se discute a possibilidade da aplicação de uma terceira dose dos imunizantes contra a Covid. Em que pé está essa discussão? Quanto tempo se começaria a reforçar o esquema de quem já está completamente imunizado? O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? Então, existem alguns países, como Israel, já está fazendo parte do calendário vacinal a terceira dose. Aqui no Brasil, alguns centros de pesquisa, de estudos hospitalares, universitários, está fazendo voluntariamente as pessoas tomarem a terceira dose. Então, é uma tendência mundial. Por quê? É como eu falei para você aqui na rádio. O fato de você ter booster, em inglês, né, reforço, é importante nesta guerra, e isso faz com que a sua imunidade, seus anticorpos, tenham maior positividade, maior porcentagem de positividade. Então, isso aí é algo que faz parte. A gente vê aí, por exemplo, com a vacina para influenza. Por que anual? Porque com o passar do tempo, esse vírus a imunidade vai caindo e o vírus vai sofrendo mutação. Então, é preciso reforço de vacina. É necessário isso. E algumas outras vacinas por aí afora também a gente sabe que tem que ter reforço. Na criança, no adolescente, no idoso. É um calendário vacinal no paciente com problemas especiais, na gestante, no atleta. Existem protocolos para cada população aí de reforços vacinais, não só para a Covid, para outras também. Uhum. Que essa conversa sobre terceira dose, né, sobre reforço, alerte aquelas pessoas que não começaram ainda, que têm à disposição sua vacina. Hoje tem vacinação para 21 anos até, né, começando aí no período da tarde, também à noite, mas 21 anos ou mais. Então, todo mundo que não começou a tomar sua vacina, não tomou nenhuma dose, pode ouvir essa nossa conversa aqui, doutor Claudilson, falando sobre a necessidade já de uma terceira dose para que comece o quanto antes o seu esquema vacinal. Deixa eu te explorar só mais um pouquinho, só mais uns minutinhos, para a gente falar um pouquinho sobre intercambiabilidade de vacinas. Essa é uma medida que é segura, ela pode ser adotada em grande escala ou apenas em casos específicos. Por exemplo, no caso das gestantes, que não podem tomar AstraZeneca, e foi liberado já em alguns casos para que tomem outro imunizante. Como é que está essa conversa, essa discussão sobre a intercambiabilidade de vacinas? Não, está em vias de execução. Em alguns países já existe isso, como eu falei. Aqui, quem tomou as 2 doses de uma vacina no estudo vai fazer uso de outra vacina. Essa intercambiabilidade já existe. Obviamente que todo o tempo está mudando, antigamente isso não era possível, mas agora com novos estudos, resultados mostram que tem essa aplicabilidade de intercambiabilidade, então tudo isso é possível e com o passar do tempo nós vamos executando isso, com certeza. Porém, o que eu digo é que é o seguinte, existem situações em que, como você mesmo falou, uma dose só não é suficiente, é preciso pelo menos segunda dose e, quiçá, uma terceira dose. Mas lembre-se que se a gente chegar aos 70%, 75% de imunidade coletiva, ou alguns chamam de imunidade de rebanho, né, a gente vai ter maior possibilidade de flexibilidade, maior possibilidade de voltar ao normal de uma certa forma, e esse é o nosso objetivo maior da humanidade.
Exatamente. E a gente também não pode esquecer do caso das pessoas que são assintomáticas, né, que pegam Covid, mas que nunca tomam nem conhecimento que estão com Covid, podem transmitir também para outras pessoas, que podem agravar, que podem apresentar sintomas e agravar, e que vacinadas ou não, é importante que todo mundo assuma esse compromisso. É incrível que ainda hoje, né, em agosto de 2021, a gente precisa pedir às pessoas que assumam um compromisso coletivo, mas nunca é demais reforçar esse apelo pela coletividade, né, doutor Claudilson? Que nesse momento é o que a gente precisa, que as pessoas se preocupem com a própria vida e com a vida dos outros também, com quem convivem e da comunidade de maneira geral. Doutor Claudilson Bastos, quero muito te agradecer pela sua disponibilidade para conversar um pouco com a gente aqui hoje, desejar uma boa semana e dizer que estamos aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite, sempre colaborando na medida possível. Parabéns pela essa rádio fantástica de vocês aí. Tá, e muito obrigada por colaborar com isso. Obrigada, doutor Claudilson Bastos, é médico infectologista do Instituto Couto Maia e que esteve com a gente aqui nos ajudando, nos orientando.